Abel, aqui o celular direito. Aqui, ó. Boa noite, parabéns pela vitória. Estou vendo o microfone para o telefone. Queria que você falasse um pouco sobre o Vitinho. Ele que hoje, 28 passes certos, 2 gols, 4 desarmes, 2 assistências para a finalização, jogando ali pela esquerda e também ajudando certa parte do jogo pela direita. E certos jogos saía vaiado, hoje a torcida apoiou, gritou o nome dele, quando ele foi substituído, foi aplaudido. Queria que você falasse um pouco do Vitinho hoje. Para mim não é novidade não, porque futebol é muito complexo, cara. Né? Ontem ele treinou e eu sempre para ele, ó, se você jogar, tu vai fazer esse posicionamento, porque é o que o Bruno faz, aquela coisa toda. Mas sempre na dúvida, né? O Bruno concentrou, não melhorou e feliz. A felicidade do treinador é quando a torcida dá o carinho e o cara responde, né? Então a gente fica contente, porque a gente sabe qual é o sentimento daquilo que o jogador pode fazer, daquilo que ele quer dar, daquilo que ele se dedica. Então hoje foi muito bom porque nós mostramos uma intensidade, sinceramente não é normal nesse calor que estava. 35 minutos no primeiro tempo. O jogo podia ter terminado ali. Nós erramos algumas finalizações, alguns últimos passes. O americano teve 4, 5 escanteios nesses últimos 10. Voltamos que no tempo tivemos a felicidade de fazer um gol no início. Mas a gente fica contente, porque não adianta você querer que não, vocês mesmos não cobraram nada do Gabriel, mas do cara que veio artilheiro do Campeonato Brasileiro ano passado, não tinha feito gol, isso é complicado. E conseguiu marcar. Então isso tudo tira um peso, isso tudo ajuda, principalmente o apoio do torcedor. Abel, aqui do lado dele. Eu quero saber de você, em que patamar, na tua visão, até esse exato momento, está a tua equipe? Falta um jogo mais pela Taça Rio, contra a Portuguesa no meio de semana, e depois você já vai encarar viagem, altitude, preparação para estrear na terça de Carnaval, lá na Bolívia, lá no topo de Oruro, na Libertadores da América. Em que patamar está o Flamengo exatamente, já se aproximando dessa partida, mais ou menos 10 dias antes do jogo? A gente sabe que lá tem uma situação totalmente atípica, né? Que é aquela altitude de 3.700. Você não está jogando a altitude de 2.800. Mas eu não gostaria nem que tivesse feito essa pergunta, porque eu não comento com o meu jogador sobre altitude, porque senão tu começa a botar muita coisa na cabeça dele. E a logística já está preparada, já está muito bem feita. Espero que os efeitos sejam pequenos e a equipe está preparada para chegar lá e fazer um bom jogo. Agora sabe que vai para um jogo que tu tem, queira você ou não, jogar de forma diferente. Você tem que jogar agrupado, você não pode espaçar a tua equipe, porque nós vamos treinar na véspera, mas em Santa Cruz, quer dizer, não embaixo. Não adianta que tu vai conseguir um treinamento, tentar mostrar ao cara sem altitude a velocidade da bola. Mas eu não sei precisar, mas está preparada. E isso não adianta que isso mexe, cara. Nós vamos pensar primeiro na Portuguesa, óbvio, mas que para nós, para os jogadores, tudo é muito diferente, para a direção, para o torcedor. Quando se fala em Libertadores, é uma coisa muito, que se quer muito, é muito importante. Mas você não pode criar uma ansiedade e achar que ganha de qualquer maneira, que não é assim, principalmente na altitude. Porque é difícil uma equipe suportar a intensidade que o Flamengo colocou no jogo hoje. Então, pelo menos que a gente tenha que diminuir um pouco, justamente por causa do ar, rarefeito, mas botar uma intensidade boa no jogo, nós estamos preparados para sair de lá com um bom resultado. Abel, boa noite. Raíza Simplício aqui.
É mais um jogo que o Flamengo sofre um gol, né? Eu queria te perguntar se você tem observado isso, eu acredito que sim, se tem conversado com os jogadores a respeito disso e o que você pode falar a respeito disso ali, como é que está a sua zaga em relação a isso? Eu estou muito feliz com a zaga. Primeiro que eu adorei a atuação do Léo. E se você reparar, analisar bem o gol, o cara cabeceou, bateu na cabeça do Rodinei e entrou. Mas se meu time fizer todos os jogos, 4 gols, criar o número de oportunidades que criou e sofrer um, isso não incomoda. Né? O jogo passado, naquela derrota, foi uma coisa anormal. Né? Porque houve o domínio da bola, que era o mais difícil ali, saiu o passe errado e o adversário aproveitou. Mas se for sempre esse percentual, tá, eu vou adorar. Você marcar o 4, sofrer um, nada a mão. Abel aqui, tudo bem? Boa noite. No jogo depois contra o Fluminense, você disse que estava pensando em botar o Arrascaeta no time. Naquela ocasião existia dúvida em qual lugar ele entraria, qual posição ele entraria, ou seja, um jogador teria que sair. Durante a semana o Everton Ribeiro sentiu dores no joelho e acabou tendo que sair. Na sua cabeça, já seria o Everton Ribeiro ou você estava pensando em uma outra mudança? Não sei, cara. Isso tudo agora fica comigo, né? Porque o Everton não machucou no treinamento, não. Ele machucou no jogo. Uma bola que ele foi passar para o Gabriel, chutou o chão e houve uma pequena entorse no joelho. Mas já está treinando. Não sei se vai estar apto ainda para quinta. Vamos ver. O importante é que ele esfriou. Está se adaptando, porque é uma maneira de jogar. Ele mesmo falou conosco sobre isso. Um pouco diferente da maneira de jogar do Cruzeiro. Mas é um jogador diferenciado, né? A gente fica contente. Hoje deu para observar mais alguma coisa, com o Diego um pouquinho mais recuado. Dentro da possibilidade, a gente também vai conhecendo todo mundo, né? Aquilo que ele pode te dar, pode render. O Berrio vem treinando muito bem, o Dourado vem treinando muito bem. Eu não estou dizendo que os outros estão treinando mal, mas estão treinando muito bem. O Berrio pode ser uma grande aposta aí para o jogo lá fora. Pode ser, não sei se para começar, mas é um jogador que a característica vai ajudar muito. Além disso, o ser colombiano já jogou muito, durante muito tempo em altitude. Né? Então a gente vai, até esse aspecto, nós vamos analisar também. Abel, aqui atrás, boa noite. Eu quero que você fale um pouquinho mais sobre o Gabigol, né? Porque fica aquela ansiedade, ele artilheiro do último brasileiro, ainda não tinha marcado, o único reforço que não tinha balançado as redes. O que você vinha falando para ele para controlar toda essa ansiedade e hoje ela acabou, né? Porque veio esse fim do jejum. Não, só falei para ele que ele ia marcar antes do jogo. E ele marcou. Eu não fico nesse negócio, calma, tranquilo, porque no fundo ele fala assim, pô, o professor está me apoiando, mas isso cria mais ansiedade. O jogador entra em campo ansioso, é muito, muito ruim, ele se acha responsável por situações que não correm bem, ele fica achando que podia dar mais, fazer melhor. E foi legal o que hoje aconteceu, ainda teve mais umas 3 situações de gol que ele participou. O importante é só marcar, né? O Vitinho foi muito bom, para ele foi muito bom. E principalmente para a equipe. Né? Boa noite, Abel. É inegável que a expectativa para a Libertadores já é muito grande, você mesmo falou sobre isso, mas como uma partida como a de hoje, contra um adversário tecnicamente muito limitado, serve de fato como preparação para a competição continental? Mas se não tem esse jogo, ia ter qual? Não, sim, mas em termos de preparação. O time jogou. Se o time jogou, o time ganhou. Aliás, cara, você tocou num ponto muito bom. Porque sabe-se, né? Você faz parte do outro lado, né? Da imprensa. Devido àquele fato ocorrido, tudo que tem saído diariamente. Isso mexe, cara. Isso mexe. Como se o
Flamengo faz o mal da fita, né? Aconteceu aqui, toda aquela solidariedade dos clubes, mas poderia ter acontecido em outro lado. Mas está implacável o que se fala em relação a um clube que virou modelo e não deixou de ser modelo. Isso mina um pouco a energia. Não tenha dúvida disso. Eu te falo com conhecimento de causa. Porque, além daquela situação, veio a derrota para o adversário para você não ir para a final do campeonato. E qualquer torcedor que você encontra na rua, ele fala, esse ano vamos ganhar tudo, esse ano vamos ganhar tudo. Né? Eu também quero compactuar com eles. Mas a gente sabe que não é bem assim. Né? Porque, no fundo, se for dar para eles escolher alguma coisa, eles têm prioridades maiores. Então, hoje, dentro daquilo que você tocou, de repente tinha sido mais importante que qualquer coisa. Se tivéssemos feito um jogo aí contra num Campeonato Brasileiro, você ganhar do Palmeiras, por exemplo, sem aquilo ter acontecido, ia ser absolutamente normal. Então, hoje, a importância é que energizou novamente. Eu estou te falando isso de coração. Porque lido diariamente com eles e eles precisavam. A energia estava baixa. E fiquei muito contente, porque uma intensidade, para mim era impossível, pelo calor que estava, 35 minutos, foi muito no primeiro tempo. Depois parou um pouco, respirou no intervalo, voltou, teve felicidade também, né, de marcar o gol cedo, mas colocou a intensidade de novo. Mas hoje, se tratando esses 10, 12 dias aí, tudo aquilo que aconteceu, a vitória, ela não tem só o valor da vitória, o valor dos pontos, não. É um reencontro de muita coisa. Isso foi fundamental. Foi fundamental. Não tenha dúvida disso. Os caras são seres humanos. Né? Então, tu tem uma cobrança de jogar num clube do tamanho do Flamengo, de tu perder um jogo, não ir para a final do campeonato, mas tudo aquilo que passou, junto com a derrota, aquilo... E o tempo, né? 12 dias, não é isso? Para fazer uma nova partida. Em 24 foi a terceira. Em 24 dias, tu vê, vamos fazer em 21, 22, 6 ou 6 jogos aí na frente. Então até o jogo demorou, porque a gente queria reatar essa energia. Demorou, mas ela veio, acho que de forma justa e meritória. Abel, boa noite. Você falou, no final do primeiro tempo, o Flamengo deu uma queda de ritmo, chegou até a sofrer alguns lances de perigo. E aí, no segundo tempo, o Flamengo volta com intensidade forte de novo, faz 2 gols. Como é que foi o tom da conversa no intervalo? E no intervalo também você trocou o Vitinho Arrascaeta de lado. Foi para observação ou foi por circunstância do jogo? Não, porque nós começamos muito bem o jogo pelo lado esquerdo, né? Estava vendo um problema sério na parte defensiva deles, na triangulação do René, o Vitinho e o Diego. E depois, nesses últimos minutos, ela caiu um pouquinho. Aí falou, vamos começar agora o contrário, botando o Vitinho no lugar que ele é forte também, mas no lugar que o Arrascaeta é mais forte. E foi bom, porque, né, o Vitinho fez o gol jogando pelo lado esquerdo, fez o gol contar pelo lado direito, então isso foi legal. Mas o papo não foi nada assim era que, eu disse para ele, 35 minutos com uma intensidade que era praticamente impossível nesse calor, né, jogando o tempo todo dentro do campo adversário. Era normal cair, agora nós já poderíamos ter liquidado o jogo, ou pelo menos ter feito mais um gol. Isso às vezes custa caro. Você vê, teve um escanteio, uma bola jogada isolada, o cara cabeceou, bateu na cabeça do Rodinei e entrou.
Imagina o senhor que está 2-0 ali, botar 1-0. Foi isso. Vamos caprichar mais na última bola, no último passe. E tivemos a sorte de fazer logo o segundo gol e isso tranquilizou. Boa noite, Abel. A entrada do Henrique Dourado no lugar do Arão, ocasionando o recuo do Diego para a posição de segundo volante, foi um teste visando repetir essa formação durante a temporada ou foi só uma alternativa tática específica para o jogo de hoje? Não, não deixa de ser uma observação. Mas o Dourado, ele entrou no jogo por mérito do que ele tem treinado. Vocês não acompanham o treinamento. Sabe que eu comecei o ano com o Uribe fazendo gol, aquela coisa toda. Depois veio o Gabriel. O Uribe entrando. Mas essa última semana o desempenho do Dourado foi muito, muito bom. Então, além de ser mérito, foi